A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é o modelo cognitivo. E a primeira, assim, eu acho que o mais importante, né, quando a gente define o modelo cognitivo, é que ele é a base da terapia cognitivo-comportamental. Então, o modelo cognitivo é a base da terapia cognitivo-comportamental. Nós utilizamos ele, basicamente, tá, para definir a TCC. Quando a gente pensa na definição de TCC, a gente define a TCC como uma teoria baseada no modelo cognitivo. Tá? Então, se alguém te perguntar o que é a terapia cognitivo-comportamental, você pode falar basicamente isso. É uma teoria, é uma terapia, uma forma, uma abordagem que se baseia no modelo cognitivo, tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco o que ele é. E aí, é através dele também que nós usamos, tá? Nós usamos ele como referência para entender o funcionamento do paciente. Então, o modelo cognitivo nos mostra como o paciente está funcionando atualmente, tá? Basicamente, como está o disfuncionamento dele, que é muito importante para o nosso trabalho aí psicológico. Então, ele é uma janela do funcionamento atual do paciente em algumas situações da sua vida. Então, o paciente passa por várias situações na vida. Você também passa por várias situações na sua vida, correto? E aí, o modelo cognitivo basicamente nos mostra como em diversas situações esse paciente está funcionando. E aí, quando a gente consegue observar, então, em diversas situações como ele está funcionando, a gente começa a notar padrões. A gente começa a notar modos de pensar e modos de se comportar que são padrões. Quando ele, poxa, parece que ele pensa de maneira muito parecida nessas situações. Parece que ele reage de maneira muito parecida nessas situações. Ao mesmo tempo, a gente usa isso como base para ver se aquele pensamento ou aquele comportamento padronizado do paciente está prejudicando ele de alguma forma. Seja prejudicando ele para viver aí de acordo com seus valores, tá? Seja prejudicando ele para ele não alcançar as suas metas de vida, por exemplo. Então, às vezes, pode prejudicar ele para não alcançar os seus valores ou ele não atingir as suas metas de vida. O modelo cognitivo vai nos mostrar justamente esse funcionamento aí do paciente. Então, ele é uma janela, tá? Uma janela do funcionamento atual do paciente em algumas situações da sua vida. E é a partir desse modelo que nós pensamos nas estratégias também a serem utilizadas na sessão com o paciente. Então, ele é uma janela, mostra pra gente, ó, o paciente está funcionando dessa maneira aqui. Pô, legal, o paciente está funcionando dessa maneira. Então, eu vendo o paciente funcionar dessa maneira, eu utilizo isso como um meio para saber, para pensar nas estratégias que eu vou utilizar com esse paciente dentro da própria sessão. Então, eu tenho um funcionamento dele e vou pensar, poxa, o que eu posso usar para trabalhar com esse pensamento que o paciente me trouxe? O que eu posso usar? Que estratégia, que intervenção eu posso fazer para trabalhar com essa situação, com este comportamento, com essa emoção do paciente, ali dentro da sessão mesmo. E também é a partir dele que nós pensamos nas estratégias a serem implementadas como plano de ação, que é a famosa aí tarefa de casa. Então, o modelo cognitivo, além dele nos mostrar o funcionamento do paciente atual, os seus padrões de pensamento, os seus padrões de comportamento, ele também é um guia, é a base que nós vamos utilizar para intervenções com aquele paciente, seja dentro da sessão, seja como tarefa de casa. Então, isso é um modelo cognitivo. Você vê como ele é muito importante. É muito importante você, terapeuta cognitivo, conhecer o modelo cognitivo e saber utilizar esse modelo cognitivo. Então, vamos lá mostrar aqui como que é esse modelo cognitivo. Então, essa daqui é a imagem do modelo cognitivo. O modelo cognitivo, ele demonstra pra gente que em variadas situações ou eventos aí da vida do paciente, tá? Ele tem interpretações, que nós chamamos essas interpretações de pensamentos automáticos, tá? Então, a gente chama essas interpretações de pensamentos automáticos. Automático por quê? Porque simplesmente aparece na cabeça do paciente. Ele não fala assim, vou pensar sobre isso. Não. Aparece na cabeça dele.
E esses pensamentos, eles podem vir no formato verbal, por exemplo, não vou dar conta, não vou conseguir, isso não vai dar certo, eu não tenho capacidade, tá? Fulano não gosta de mim, no formato verbal, uma frase, ou num formato de imagem. Então vem uma imagem na cabeça dele, de pessoas rindo da cara dele, da mulher dele traindo ele, tá? Dele sendo deixado para trás, dele morando sozinho, abandonado, tá? Ou morando embaixo da ponte, perdendo tudo. Tá? Então pode vir tanto em formato verbal ou formato de imagem. Então, quando temos esses pensamentos automáticos, essas interpretações, o paciente tem então reações. Então, poxa, ele interpretou dessa maneira a situação ou o evento que aconteceu, né? E ele vai ter então reações. Essas reações geram uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Normalmente a resposta fisiológica está muito ligada à emoção, né? Então, se eu sinto raiva, eu sinto respostas fisiológicas mais relacionadas a isso. Então, meu sangue ferve, por exemplo. O coração fica batendo mais forte. Tem expressões faciais de raiva também. Se eu tô ansioso, mesma coisa. Meu coração começa a bater mais forte. Eu tenho sudorese, começa a suar mais. Às vezes tem dor de barriga. Ou dá aquele friozinho na barriga também, né? As borboletas na barriga. Coisas nesse sentido. Da tontura, enfim. E na tristeza a mesma coisa, a gente fica mais lento, né? Dá uma diminuição, uma fadiga, um cansaço. E um comportamento, que normalmente também tem relação com a emoção, principalmente quando a gente está falando de comportamentos disfuncionais. Então, se a gente pensa assim, eu tenho raiva, o paciente tem raiva, se um comportamento disfuncional, ele gritar com alguém porque ele está com raiva, ou ele dá um soco na parede porque ele tá com raiva, ou ele bater em alguém porque ele tá com raiva. Então é bem disfuncional esse comportamento. Se ele tá ansioso, é disfuncional ele evitar uma situação por conta da sua ansiedade. Se ele tá triste, é disfuncional ele deixar de fazer coisas que são importantes, relevantes para ele, porque ele tá triste. Então a gente sempre vai avaliar dessa maneira. Então este é o modelo cognitivo. Então repetindo, situação, evento, gera aí uma interpretação que é um pensamento automático, que gera então reações, que são uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Este é o modelo cognitivo, tá certo? E é assim que ele funciona. Todas as pessoas, frente às mais variadas situações da vida, possuem aí uma interpretação sobre aquela situação que gera justamente essas reações. O que a gente vai se focar na terapia são justamente as interpretações disfuncionais que costumam levar a reações disfuncionais. O que são isso? É uma emoção muito exagerada, então ele sente muito mais ansiedade do que precisava sentir, a ponto de ter um comportamento bem disfuncional, como de evitar situações. E volta no que eu falei lá no início, onde uma forma, onde ele tem um comportamento um sofrimento emocional tão grande que impede ele de viver de acordo com seus valores ou impede ele de seguir em direção às suas metas de vida, tá certo? Então esse é o modelo cognitivo. Esse vídeo aqui que você tá vendo é uma parte de uma live que eu fiz a respeito do modelo cognitivo. E se você quiser conferir essa live completa, é só clicar nos links que estão aparecendo aqui para você. E também tem outro conteúdo que pode te interessar aqui. Se você é novo no canal, se inscreve. Até mais.